começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol! Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol! Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Águia Negra estreia essa semana no Campeonato Brasileiro da Série D, joga fora de casa com Goianésia. E para trazer mais informações da estreia do representante do estado no futebol na Canela, Rogério Vidimantas. Rogério Vidimantas, onde estaria você? Seria você em Arapiraca acompanhando o glorioso Verdão ou não? Tudo bem, Vidimantas? Ô, Thiago, tudo tranquilo, tudo tranquilo. O Felipe Palmeiras tem um clássico na Série B nessa segunda rodada, né? Asa de Arapiraca, de triste lembrança para todos nós palmeirenses, né? E esse retorno, esse reencontro do Palmeiras com a Asa de Arapiraca, você sabe que as piadas serão as mesmas quando acontecer daqui a algum tempo o primeiro confronto do Corinthians contra o Tolima, né? Sentimento de vingança bom, você sabe, né? É triste. Mas hoje não vai acontecer coisa que aconteceu em 2002, eu acho. É verdade, Rogério. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, na Águia Negra, às vésperas da estreia, Vidimantas, e num grupo que não é tão simples, né? O Goianésia chegou às semifinais do Campeonato Goiano, o Brasília foi vice-campeão estadual, o Misto foi vice-campeão estadual também, perdendo a decisão para o Cuiabá, e o Aparecidense é aquele time que sempre apronta, né? Ano passado aprontou para o Sene. E nessa mudança de filosofia, preocupa esse novo Águia Negra. Como é que você vê a situação do Águia no Campeonato Brasileiro? Olha, Thiago, a diretoria do Águia Negra, pelo menos que a gente percebeu, né, durante todos esses dias, né, na montagem da equipe, fez o que era possível, mostrou uma equipe dentro das possibilidades, conseguiu algumas parcerias com equipes do Paraná, jogadores vieram a custo dentro do orçamento do clube para a competição, que, por incrível que pareça, é ainda menor do que já foi no campeonato estadual. Então, é evidente que há aquela incógnita. Será que esse time do Águia Negra vai dar liga para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B? A expectativa dos torcedores do Águia Negra é que tem, que faça uma boa campanha. Como você disse, os adversários não são adversários simples. O Misto de Cuiabá, que apesar de viver uma meia crise, alguns jogadores foram dispensados essa semana por causa de envolvimento com um empresário que não é bem quisto no clube e tudo mais. Já a equipe do Goianésia, apesar da boa campanha no Campeonato Goiano, como você disse, entre os 4 melhores, mas é uma equipe formada basicamente por jogadores veteranos, e em alguns bota veteranos nisso. Então, tem a equipe do Águia Negra a possibilidade de até ela avançar, né? Mas vai ter que se encaixar rápido para conquistar pontos logo no início. São 2 rodadas antes da Copa das Confederações. O Águia Negra faz estreia justamente contra o Goianésia fora de casa, um time experiente, o Águia Negra ainda tentando se ajustar, longe da sua forma física ideal para disputar uma competição desse naipe, mas vai para a Goianésia em busca de pelo menos um pontinho. E aí, contra o Misto em casa, na segunda rodada, a obrigação de vitória. Se você joga em casa e conquistar os 3 pontos numa competição como essa, é fundamental para pensar a próxima fase, que diga o Sene no ano passado, quando empatou com o Craque no estádio do Aladão, o mando do Sene, e o Craque estava avançando para a próxima fase. Se o Sene tivesse vencido aquele jogo, estaria o Sene na próxima fase e ainda em primeiro lugar daquele grupo, no lugar do Craque, teria ficado fora, e mais para frente o Craque pegou ainda garantido vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Voltando ao Águia Negra, importante ganhar em casa, importante bater o Misto nesse segundo jogo. A expectativa é, será que vai dar liga, vai se entender a ponto de conquistar esses primeiros 4 pontos, pelo menos esse objetivo do técnico Edson Meller? A gente não sabe. Esperamos que aconteça. Ô Vidimantas, e chegou alguém para ser o dono do time, né? Que é o Rosenbrink, revelado pelo Sport Recife, com passagem em vários clubes do Nordeste, e só saiu do Nordeste para atuar no Palmeiras, no São Caetano e no Criciúma. 34 anos, estava no Muricy de Alagoas, em teoria chega para comandar
experiente do elenco, 34 anos, é um meia de criação, mas tinha o Elson Santana que estava quase certo e parece que acabou não acertando, Vidimato. Como é que você vê a vinda do Rosenbrink para dar essa experiência que você falou que falta ao Águia Negra, até experiente de Série D, e a não contratação do Elson Santana? Olha, primeiro o Rosenbrink, né? Um jogador, como você disse, 34 anos, e que já jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. E essa experiência vai ser importante, sim, para o Águia Negra. Né? Eu acompanhei um treino do Rosenbrink, né? Ele ainda está longe da forma física ideal. Percebe-se que em um coletivo de 40 minutos, por exemplo, até os 30, quando ele está bem fisicamente, pelo menos nesse período, ele é o dono do time, né? Toca fácil, vira o jogo com tranquilidade, depois o desempenho físico vai caindo e quando vem a queda do desempenho físico, cai também o desempenho técnico do Rosenbrink. Mas ele, melhor preparado, vai ser um jogador importante para a equipe do Águia Negra nessa competição. O Elson Santana é um grande jogador, fez um grande campeonato estadual pelo Sene, né? Foi considerado por nós, inclusive, o melhor meio-campista da competição, só que a dificuldade do Águia Negra em conseguir apoio financeiro para a disputa da competição impede a contratação de alguns jogadores que poderiam ser importantes. Lembrando que esses jogadores que vieram do Paraná, principalmente esses que vieram do Paraná, foram aquele sistema de parceria. O Águia vai apenas pagar parte dos vencimentos desses jogadores, o restante será de responsabilidade das suas equipes de origem. Isso facilitou a vinda desses jogadores para a equipe do Águia Negra. Já não é o caso do Elson Santana, que o Águia Negra teria que arcar com todos os seus vencimentos. E aí realmente ficou muito difícil a vinda, só que o Elson também deve ter outras propostas e deve disputar o Campeonato Brasileiro da Série D ou ainda da Série C por alguma outra equipe, né? Numa conversa que eu tive com ele, inclusive a vontade dele até voltar para o Sene em 2014. Vidimato, falando um pouquinho agora da Série B do Campeonato Estadual, porque estamos há praticamente 30 dias de oficializarmos as duas equipes, conforme prevê o Estatuto do Torcedor. Aqui em Campo Grande, a grande dúvida ainda é o Operário, muita dificuldade, como já era esperado, não consegue formar um time, não tem local para treinar, para jogar. Como é que está a situação do Biratã? Parece estar melhor que a do Operário aqui. Já definiu o comando e os jogadores que vão chegar devem ser realmente o Douglas Ricardo, o treinador? Olha, o Biratã iniciará a dependência da oficialização da sua diretoria. Isso deve acontecer até o dia 10 de junho, quando o Conselho Deliberativo se reúne para definir esses detalhes. Definindo a diretoria do Biratã, aí sim a equipe vai em busca do seu comando técnico e a partir daí dos jogadores. É lógico que a expectativa é justamente essa, que o Douglas Ricardo assuma a equipe, é o nome mais cotado para assumir a equipe do Biratã, mas o futebol é muito dinâmico e até lá, até essa definição da diretoria, muita coisa pode acontecer, até porque o Douglas Ricardo é um profissional muito bem quisto no mercado do futebol sul-mato-grossense. Conseguindo isso, o Biratã tem todas as condições de realizar os seus treinos, tem o seu campo de treinamento, vai poder usar tranquilamente também o Douradão e outras praças esportivas na cidade de Dourados. Ao contrário de Campo Grande, esse problema o Biratã não terá, infelizmente, para a equipe principalmente do Operário, que busca aí se recolocar no futebol sul-mato-grossense. Edilmar, a gente marca um novo encontro já na véspera do jogo, da estreia do Águia Negra, trazendo as informações, a escalação provável dessa estreia, né, do Edson Mailer, e vivemos agora a expectativa de um Campeonato Brasileiro, né, em torno do Águia, a Série B já para iniciar, tem o Sub-19 que começa daqui 10 dias, enquanto isso a gente vai acompanhando, né, o Palmeiras na segunda divisão e o Campeonato Brasileiro que começou. O Palmeiras, para mim, vai ter trabalho com os times de Santa Catarina, hein, Vidimatas? Acho bom abrir o olho para você. O Palmeiras sobe tranquilamente e na Série A, Vidimatas, quem é o grande favorito? Começando então, Thiago, eu acredito assim, que o Palmeiras volte à primeira divisão, mas ao contrário do que aconteceu em outros anos, quando equipes da Série A, equipes grandes do futebol brasileiro disputaram a segunda divisão, o próprio Palmeiras em 2003, depois o Atlético Mineiro, o Vasco, o Grêmio, o Corinthians em 2008 e tudo mais, essas equipes disputaram a Série B e retornaram para a primeira divisão até com certa tranquilidade, né? Não houve nenhum tipo de percalço, inclusive essas equipes terminaram a competição como campeãs da segunda divisão. Eu acredito que neste ano o Palmeiras vai ter mais dificuldades,
principalmente pelo seu próprio elenco. É um elenco limitado. Não é um elenco que tem superioridade técnica sobre outras equipes. E a Série B vem com equipes muito fortes também. O próprio Paysandu, que apesar da situação São Paulo Naveirense, é uma equipe muito forte no Norte e Nordeste, e disputa seus jogos sempre com estádios lotados. As equipes de Santa Catarina, são 3 equipes de nível em Santa Catarina, equipes que disputavam a Série A do Campeonato Brasileiro até o ano passado. O Avaí, a equipe do Figueirense, a Chapecoense, que vem subindo a Série B, quando jogou contra o Naviraense em 2009, depois subiu da Série B para a Série C, subiu da Série D para a Série C e agora está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e também deve vir com uma equipe muito forte, como deve foi vice-campeã do Campeonato Catarinense. Então, o Palmeiras deve ter bastante dificuldade, deve sim estar entre os 4 que retornam para a primeira divisão no próximo ano, mas, ao contrário, como eu disse, ao contrário dos últimos anos, com bastante dificuldade. Não vai ser fácil para o Palmeiras conquistar o título. Se conquistar o título, a vaga deve conquistar. Galo, Tricolor ou Timão, para você? Os 3 são os grandes favoritos ou tem mais alguém na Série A? Não, a Série A, ela sempre foi calculada pelo equilíbrio, Thiago. É difícil você apontar um favorito em relação à conquista do título. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão sempre começa com 7 e 8 favoritos à conquista do título. Esse ano nós podemos visitar primeiro, lógico, evidente, o Corinthians, o Fluminense e o Atlético Mineiro. As 3 equipes estão em um patamar um pouquinho superior aos demais, até pelo nível das competições que vem disputando. Mas, junto com elas, e muito próximas, estão o Botafogo, o Cruzeiro, Internacional, o Curitiba com o Alex e com um time um pouco mais reforçado em relação ao Campeonato Estadual. Todas essas equipes devem sim disputar o Campeonato Brasileiro em condições de conquistar o título. Junto a isso, o São Paulo, que precisa se reerguer e voltar ao São Paulo forte dos outros anos, então o São Paulo vai para essa conquista, vai para essa disputa de Campeonato Brasileiro, mirando evidente o título. É lógico, todas as equipes acabam ficando contentes com a classificação para a Libertadores da América. Mas para algumas, a conquista do título é importante justamente para recuperar o status que tinham há alguns anos. É o caso do São Paulo, é o caso do Santos, agora em reconstrução após a saída do Neymar, confirmado nesse final de semana. Então essas equipes precisam dar alguns passos para chegar naqueles que eu já citei como favoritos. Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, um pouco mais abaixo, Botafogo, Curitiba, Internacional de Porto Alegre, Grêmio e algumas outras. Mas nessa primeira rodada fica muito claro o seguinte: algumas equipes, pelo menos, se não tomarem os devidos cuidados e se não mudarem muito em relação a elenco e tudo mais, vão apenas lutar contra o rebaixamento. Ficou claro isso, que Goiás, Bahia, Portuguesa e Vasco estão nesse nível, apesar do Vasco ter batido a Portuguesa e ter buscado 3 pontos. Mas vai ter muitas dificuldades com os adversários que passam como favoritos. Vidimantos, um abraço, até a próxima e cuidado com a asa, hein? Não vai tentar cortar as asinhas, hein? Essa asa é difícil de engolir, Thiago, mas o Palmeiras está disputando essa segunda divisão de olho justamente nessas dificuldades que terá contra alguns adversários e principalmente contra o Asa, justamente por causa do histórico dos confrontos e das 2 equipes que estão acontecendo na Copa do Brasil em 2002. Tá aí, Rogério Vidimantas, falando do Águia Negra e do Biratã. Futebol na canela, futebol é a nossa paixão.